glorificamos e Glória a Deus. exaltamos o teu nome, Aleluia. Jesus. Quantos creem que o Espírito Santo se Eu faz creio, presente Jesus. nesse lugar, está trabalhando em nosso meio? Amém? Louvado é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Deus já tem falado, Deus já tem trabalhado, Deus já tem feito. E se fôssemos embora agora, já sairíamos com uma grande bênção na mão. Mas o Senhor, Ele deseja falar um pouco mais nessa noite. Graças a Deus. Graças Deus a é bom. Deus. Quero que os irmãos se ponham de pé um momentinho. Peço que os irmãos intercedam pela minha vida nesse momento, Louvado é o teu nome. para que no abrir da boca o Espírito Santo venha derramar da graça e a palavra dele seja ministrada não por voz humana, não por homem, mas pela graça e a virtude do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Podemos orar? Grande Deus, eterno Pai, Senhor, damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito. Eu creio, Senhor, que o teu renovo, Obrigado, Jesus. o teu bálsamo, o teu fortalecimento, a tua cura, a unção que despedaça o jugo foi ministrado sobre a vida do teu Em povo nome de nesta Jesus, noite, Pai. Senhor, que pessoas sairão daqui renovadas, Em nome de Jesus, fortalecidas, animadas, Senhor, Pai, com expectativa, Senhor, Pai, de um novo dia, Senhor, Glória Pai, a para Deus. glorificar e para viver o melhor do Senhor em suas vidas. Deus, no nome de Jesus, não somos nada, somos Senhor, pó, somos teu barro. filho, O que Pai. somos, Senhor, somos por causa do Senhor. No nome de Jesus, derrama a tua graça, Senhor, e usa as nossas vidas por tua misericórdia e bondade. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória, glória. Pode se assentar? Aleluia. Prometo ser breve. Na verdade, eu estou aqui na dependência do Espírito, esperando o complemento do resto do manto descer, mas ele já deu, né, o início, isso que é importante. Eu quero que os irmãos abram a Bíblia em Tito, capítulo 2. O Senhor colocou no meu coração uma continuação daquilo que Ele já tem feito. No congresso ele começou a falar sobre boas obras, sobre as boas novas de Jesus Cristo. E isso vem sido, falado e reforçado na nossa mente e tem entrado, e é importante porque é uma mensagem maravilhosa, e hoje nós estamos aqui para poder comemorar e novamente relembrar desse sacrifício na cruz do Calvário. Só que o Senhor, Ele tem falado no meu coração que esse processo há uma continuidade que precisa a gente também reforçar na nossa mente, para que a gente possa viver a vida abundante a qual o Senhor nos prometeu. Ele fala que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas ele veio para dar vida e vida com abundância, né? Ele fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então a gente, depois que aceita essa mensagem maravilhosa das boas novas, da cruz do Calvário, do sangue derramado em nosso favor, para nos perdoar dos nossos pecados, para nos comprar para Ele. Então, o que a gente deve entender para que a gente possa começar a viver essa vida abundante do Senhor sobre as nossas vidas? E aqui, em Tito, vamos ler junto, Tito capítulo 2, verso 11 ao 15, que diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando e repreendendo-os com toda a autoridade, ninguém o despreze. Aqui Paulo manda essa carta a Timóteo. Timóteo é um pastor jovem, assim como Tito, irmãos. Tito e Timóteo as cartas são bem parecidas, as instruções a qual Paulo dá para eles.
Eles estão ali sendo postos de frente de uma igreja, uma missão a ser cumprida, um trabalho difícil a ser feito, e aqui ele vê a importância de dar essas instruções. E nesse versículo ele fala para Timóteo que ele deve ensinar e exortar essas coisas com toda a repreensão e sabedoria, e que ninguém despreze as palavras daquele jovem. Eu não sou Tito, mas estamos diante da palavra do Senhor e não importa o eu, mas ela não deve ser desprezada de forma alguma, né? E o Senhor então trouxe essa palavra para que eu possa trazer a continuidade então desse processo de salvação. Ele fala que a graça de Deus foi manifesta a todos os homens. A gente sabe que esta graça é o próprio favor imerecido de Deus sobre as nossas vidas. Graça, o significado da palavra é favor imerecido. E esse favor imerecido é o próprio Cristo que foi entregue por nós. Ele fala de uma manifestação da graça. E a manifestação é o próprio Cristo, né? Que veio a esse mundo, se tornou carne, se tornou homem, né? E viveu como nós e padeceu a morte que era nossa, que entrou no corredor da morte, tomou o lugar do condenado, assumindo a penalidade, pagando o preço, recebendo sobre si a culpa e a condenação, para que nós pudéssemos o quê? Viver agora a vida dele, né? Ele morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. Aleluia, certo? glória a Deus. E aqui ele fala que essa graça, a função dela não é somente salvar. A gente conhece o texto de Efésios 2:8 que fala que a salvação ela vem mediante a fé pela graça, não é obra humana, é um dom de Deus. Mas a função, a finalidade da graça, ela não é só salvar. Esse favor imerecido não foi dado só para a salvação, mas ele fala que essa graça, ela tem a capacidade de ensinar. Ensinar o quê? Ensinar a gente se despojar da impiedade e das paixões deste tempo presente. E ela não só ensina a gente a se afastar do que é ruim, do que é mal, da impiedade, da prática do mal, mas também nos ensina como viver de forma que vai nos levar a uma vida abundante, que é viver de forma sensata, né? Aqui em algumas versões fala prudente, em outras versões fala de forma sábia, né? De forma diligente, para o quê? Para que a gente possa conseguir discernir esse mundo e conseguir agir de forma a não tropeçar, né? Cautela, prudência, é para isso. A gente não deve se apavorar agora com o mundo, a gente deve acalmar o nosso coração e agora viver de uma forma diferente a qual a gente vivia lá. O mundo vive de uma forma louca, de uma forma totalmente desordenada, correndo sem parar. Até a gente vê no texto de Mateus 5, Mateus 6, quando vai falar dos cuidados da vida, né? Fala que os homens eles correm atrás do que? Correm atrás do que há de comer, do que há de vestir, de muitas coisas, e isso é o que a mente, ocupa a mente deles e o coração deles. Então, a humanidade ela corre nessa via, só que quando Cristo nos chama, Ele nos chama para a gente viver de forma diferente. E para a gente viver essa forma diferente, a gente tem que desacelerar. Aleluia, Jesus. Desacelerar. Por quê? Porque a gente tem nele agora tudo que a gente necessita. Ele quer trabalhar a nossa fé e a nossa dependência. Se você vivia correndo pela força do seu braço, se esforçando, se empenhando numa corrida louca para conquistar, para ter, para obter, para ter posição, aqui não, aqui é diferente. Aqui você deve o quê? Descansar no Senhor. Deve depositar fé e confiança naquele que provê, naquele que fortalece, naquele que levanta, naquele que anima. E entender que Ele tem um processo para fazer na sua vida que nem um esforço humano pode fazer essa obra, mas sim a ação do Espírito Santo. Quando você acalma o coração, quando você aquieta as vozes, porque o mundo tem muitas vozes que vão querer te impulsionar a correr, a fazer, a buscar.
Mas quando você acalma o coração e aquieta essas vozes, então você descansa no Senhor. Quando você entende que Ele é o seu bom pastor, que Ele te leva às águas tranquilas, que Ele refrigera as suas almas, que Ele vai te carregar no colo no vale da sombra e da morte, você entende que ali você tem alguém que cuida de você. Aleluia. Ali você tem alguém que vai realmente acalmar toda a ansiedade, inquietação do seu coração. Glória a Deus. Amém? E o Senhor nos chama para viver esta vida. Ele fala em Mateus 11, acredito eu, 28, que Ele fala: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O Senhor vem para dar alívio, para tirar essas cargas pesadas, para poder colocar um jugo suave e leve, para que você aprenda de alguém que é manso e humilde de coração. Então, acalma o seu coração, desacelera a sua mente, desacelera as vozes que estão falando para você fazer, para você agir, para você acontecer, porque é o Senhor que age em seu favor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O Senhor me falou para poder falar sobre algo que está dentro desse texto. Aqui dentro desse texto Ele vai falar sobre a questão da salvação, mas Ele vai falar também sobre a questão de identidade, de propósito, né? E de esperança. Ele fala que Ele separou para si um povo particularmente seu, propriedade sua, para que praticasse boas obras. Um povo particularmente seu, quando Ele fala dessa particularidade de separação é santidade. Separar, ser santo. O Senhor, a fazer a obra na sua vida, o processo é esse: Ele te justifica. O que é justificar? Ele te torna justo diante de Deus. Aleluia. Ele pega o manto de justiça dele, Ele é o único justo. A palavra diz que as nossas obras de justiça, aquilo que temos como justiça, são como os trapos de imundícia diante de Deus. Porque por mais que queiramos ser bons, um pecado que cometemos diante de Deus é o suficiente para nos lançar no inferno. Então, somente por meio desse manto de justiça do próprio Cristo, que veio tomar o nosso lugar, nós podemos ser justificados diante de Deus. Aleluia. Então, primeiro Ele te justifica. Depois que Ele te justifica, Ele te regenera. O que é regenerar? Regenerar é gerar de novo, é um novo nascimento. Ele te faz uma nova criatura. Ele te dá um novo coração, Ele te dá um novo espírito. Aleluia. Simplesmente Ele não perdoa os seus pecados e te livra da condenação, mas Ele faz de você alguém novo, completamente novo. E às vezes a gente tem dificuldade de viver essa vida abundante por não enxergar isso. Eu sei que o Senhor me perdoou, eu sei que Ele pagou pelos meus pecados, mas eu não consigo ver essa nova criatura em mim. Eu não consigo enxergar este novo, esse regenerar do Espírito Santo sobre a minha vida. Porque eu continuo cometendo as mesmas coisas, tendo as mesmas atitudes. Então será que a palavra do Senhor está mentindo? Ou tem algo que ainda você precisa conhecer para que essa ação possa começar a ser trabalhada na sua vida? Então o segundo ato é a regeneração. A Bíblia diz que todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então verdadeiramente Ele te deu um novo coração. Ele vivificou o seu espírito que estava morto. Todo ser humano que não recebe a Cristo é morto espiritualmente. A gente já tratou sobre essas coisas aqui. Então, sabemos que nós recebemos esse novo coração, esse novo espírito que fomos vivificados. Depois disso, a sequência é a santificação. Você é separado do mundo no momento a qual você aceita Cristo, mas você vive um processo de santificação contínua até a vinda de Jesus. Então você tem uma separação inicial, você foi tirado desse mundo e agora você é propriedade particular e peculiar de Deus, com o propósito, praticar as boas obras. E você continua sofrendo esse processo de santificação gradativamente, progressivamente, dia após dia. Então não se desespere. Senhor, eu não vejo essa ação de mudança, eu não vejo as minhas atitudes mudando. O Espírito Santo está trabalhando, irmão.
se há arrependimento no seu coração, se hoje você já não peca tranquilo, né? Porque aquele que recebe a Cristo, ele pode até pecar e tropeçar, mas ele não peca mais tranquilo, porque o próprio Espírito Santo está nele, e naquele mesmo momento convence ele do pecado, e ele sente ali o arrependimento e se lança aos pés de Deus. Então o problema não é pecar, o problema é você não deixar o arrependimento entrar no seu coração, de forma que você venha colocar essa ação pecaminosa diante de Deus, para que Ele transforme você e mude essa ação na sua vida. Porque João diz, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, faz de Deus mentiroso. Mas ele fala, filhinho, eu falo isso para que não pequeis, mas se pecares, tem um advogado diante do Pai, Jesus Cristo o justo. Aleluia, glória a Deus. Então é verdade que iremos pecar, mas não devemos viver habitualmente na prática do pecado, deixar essa voz do Espírito Santo, essa ação do Espírito Santo que leva você ao arrependimento, realmente te inclinar, te dobrar diante dele, para que você receba misericórdia e graça, para poder ser perdoado e transformado. Amém? Então a terceira coisa é a santificação, e junto com a santificação você recebe a adoção de filho. E a adoção de filho, mais uma vez, não é simplesmente que ele pegou um ser humano pecador e adotou e agora fez filho. Diferentemente do que ele chamava os israelitas de filhos, porque ele separou um povo, essa filiação é diferente. Deus chama Jesus Cristo de unigênito. O que é unigênito? Único filho. Mas ele tem os israelitas que ele chama de filho, ele tem Adão que ele chama de filho, mas ele é o único filho da forma como ele é, perfeito, puro, justo e santo. Então ele é o filho unigênito, né? Só que aí ele fala que ele foi feito de unigênito, primogênito, o primeiro de muitos filhos, a qual faria igual a ele. Porque esse já é o primeiro propósito a qual Romanos 8 revela. Você foi predestinado, quer dizer, o destino prévio para todo aquele que recebe Jesus Cristo é o que? Se tornar semelhante ao seu filho. Então Deus tem para você um padrão de filho que Ele deseja te tornar, que não é somente uma ação do querer seu, mas é uma ação do querer do próprio Deus. E agindo Deus, quem é que vai impedir? Os planos de Deus podem se frustrar se realmente você estiver com o coração aberto, receber o Evangelho, estiver disposto a sofrer o processo. Pode ter certeza que gradativamente você vai se tornar cada dia mais parecido com o teu Senhor Cristo. Paulo disse assim: eu não sou perfeito, eu entrego todas as coisas, eu reputo tudo como perca por amor a Cristo, para poder participar da sua ressurreição, para poder conhecê-lo melhor. Eu tenho buscado essas coisas, mas eu ainda não sou perfeito. E qual é o segredo de Paulo? Esquecendo das coisas que para trás ficaram. O velho homem morreu, irmão, esquece. Viva o novo do Senhor para a sua vida. Prossigo para o alvo, para o prêmio da minha vitória. Prossigo de olho em Jesus, o autor e consumador da minha fé. É para Ele que você deve olhar. Não deixe o inimigo te acusar com o seu passado. Não deixe o inimigo colocar em você títulos a qual você tinha no mundo. Ele tem uma nova identidade para a sua vida, ele tem um propósito. A estratégia do inimigo, que a gente vê na palavra do Senhor há muito tempo atrás, que ele já usava, ele tentar desfigurar a sua identidade, tentar fazer com que você não consiga entender quem você é. A gente vê isso na Babilônia. Daniel, Cedraque, Mesaque e Abednego. Os israelitas foram levados, aqueles que eram inteligentes, sábios, que serviam para o trabalho, foram separados para poder servir junto com o rei. A primeira coisa que eles faziam era renomear essas pessoas. Você tem um nome diferente aqui, você vai comer uma comida diferente, você vai participar agora de costumes diferentes que você não tinha. Mas o trabalhar de Deus também é mudar a identidade do homem, porque quando Ele tirou o povo de Israel, a qual estava acostumado com idolatria, a qual estava acostumado com muitas coisas que o povo egípcio fazia, o que Ele fez? Não, agora vocês são separados, vou criar uma nova lei e vocês vão andar nessa lei. Desse povo vem os seus pais, os seus antecedentes, a qual Ele já começou dali a trazer uma nova identidade, a renomear. Abraão,
era conhecido como Abrão, que tinha um significado. E antigamente era muito forte isso. Toda vez que você nomeava um filho, esse nome tinha um significado. E esse significado representava o propósito da sua vida. Representava algo que aconteceu na sua vida. E ali ele chama Abrão e transforma em Abraão, pai de multidões. E ele pega Saraí e transforma em Sara. E depois ele pega Jacó, que o significado era usurpador, suplantador, e transforma em Israel, príncipe de Deus. Então o Senhor, ele te chamou, e da mesma forma ele ainda faz hoje. Glória a Deus. Ele muda a identidade. E ele quer que você entenda qual é a sua identidade. Quem é você? Você já se perguntou quem é você? Às vezes o mundo determina quem é você pelo trabalho que você faz. Eu sou um médico, eu sou um bombeiro, Então você acredita que isso é você, que a sua função é você, mas não é. Às vezes você é conhecido pela paternidade. Eu sou filho de fulano. Quem é você? Eu sou filho de fulano. Você identifica outra pessoa para falar quem é você. Talvez seja difícil você falar em uma palavra quem é você, mas o Senhor, ele traz na sua palavra características que vai deixar claro quem você é. Então a gente tem que crer no Cristo que nos salvou, que nos transformou, mas que também é poderoso para poder fazer aquilo que ele diz em tua palavra, que é transformar você naquilo que a Bíblia diz que você é. Aleluia. Se você não sabe quem você é, a Bíblia sabe quem você é. Ele deixou aqui claro para que você entenda qual é a sua identidade, para que você, tomando posse dessa identidade, você siga o propósito que essa identidade dá para você. Identidade revela propósito. E eu quero falar um pouco sobre essa identidade. Mas antes disso, ele me fez pensar e o processo da vida cristã é como, na verdade, o desenvolvimento de uma criança. A gente entra na fé e realmente a Bíblia fala sobre maturidade espiritual, sobre você beber o leite racional, que é a palavra de Deus, para que por meio dele você vá crescendo. Então a Bíblia fala sobre um desenvolvimento, sobre um crescimento que você tem na fé. E a vida cristã é como o desenvolvimento de uma criança. Você entra na fé e primeiro você só está ali, mas ainda você às vezes não tem a percepção de mundo à sua volta ou de si mesmo. O Lu, estudando psicologia, ele sabe, né, sobre os processos de amadurecimento da criança, e às vezes tem uma idade, uma certa idade, que ele começa a se perceber, começa a perceber o próximo à sua volta e começa a entender a sua identidade. Então ele nasce, mas até certo momento ele está só ali, vivendo e sendo cuidado, sendo ensinado. E de certa forma o novo cristão ele tem isso. Ele está no meio da igreja, os crentes mais velhos, ele cuida, ele vai ajudando. E chega um certo momento que é necessário que você entenda identidade e propósito, né? Você tem essa percepção do mundo espiritual à sua volta, tem essa percepção de quem você é diante de Deus. Isso é importante para o quê? Para que a gente comece a viver essa vida abundante a qual Deus reservou para nós. Então eu quero falar aqui rapidamente de algumas identidades. Alguma identidade, mas que tem várias características, né? Não se dá para definir identidade com uma única coisa. Nossa personalidade é formada de vários aspectos, e eu quero falar de alguns aspectos a qual o Senhor fala ao nosso respeito. Bem, a gente vê que, primeiramente, filhos de Deus, né? Deus, ele nos chama filhos de Deus. Vim para o que era meu, mas os meus não me receberam, mas todos quantos me receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João fala: ó, quão grande amor o Senhor tem para conosco, de nos chamar de seus filhos, e na verdade o somos. Então, primeira característica da sua identidade: você é filho do Criador do universo. Aleluia. Glória a Deus. E recebeu dele
a sua natureza divina. Isso não quer dizer que você é Deus, mas que você tem um Espírito Santo habitando dentro de você. E que aquele processo que aconteceu lá no jardim, o homem que morreu espiritualmente, sendo desligado da comunhão com Deus, e por essa consequência passou a morrer fisicamente, agora nós, que éramos mortos espirituais, estávamos vivos fisicamente, fomos vivificados espiritualmente. Aleluia. E essa vivificação é uma mudança de dentro para fora, que vai chegar na última fase do processo de Deus na sua vida, que é a glorificação. O seu corpo será transformado. Esse corpo corruptível, que sofre enfermidades, dores, que ainda sente atração por este mundo, na vinda e na manifestação do nosso Senhor e Cristo, Ele vai transformá-lo. Então não mais dor, não mais morte, não mais sofrimento, não mais angústia, não mais desejo por este mundo. Glória a Deus. Então esse é o processo, e por isso você é filho de Deus. Então se alegre quando você ouvir que você é filho de Deus. Porque não foi somente a adoção, mas a mudança de natureza e um processo que vai te levar à glorificação. Então, primeiramente, filho. E se tem identidade, revela propósito. Ele te fez filho com o propósito do quê? De você se tornar semelhante ao seu Filho Jesus Cristo. Toda identidade que a gente vê na Bíblia, a qual Deus revela a nós, ela tem um propósito junto. Ela tem algo que você pode buscar, que você deve seguir. E às vezes a gente fica ocioso, entediado, mas o que eu faço, Senhor? O Senhor te deu muitas ocupações. Ele te separou como um povo exclusivo para boas obras, quer dizer, serviço. Obra é serviço. Ele não te chamou para você ficar quietinho. E não se preocupe, irmão, também não é assim, só vir no púlpito e prega. Não, é um corpo, irmão. Ele sabe quem chamou, ele capacita cada um no seu lugar para fazer a obra a qual ele chamou e determinou para a sua vida. Mas tem atividade para você, tem ação para você. Então, primeiramente, filho. E depois ele fala também que em Apocalipse, ele vai falar que ele morreu para comprar de toda tribo, povo e nação, homens e mulheres para serem reis e sacerdotes. Então o Senhor, Ele te chamou como um sacerdote. Ele começou um novo sacerdócio. Ele não era levita, ele não podia participar do sacerdócio humano ao qual Deus instituiu por meio de Moisés. Mas Deus separou ele como um novo sacerdócio, e por meio desse sacerdócio, ele nos tornou sacerdotes. E o que é um sacerdote? Sacerdote é um representante de Deus, a qual, como função, propósito, interceder por todos os homens. Os sacerdotes intercediam por eles, pelos seus pecados e pelo povo, levando o sacrifício ao altar para poder orar e perdoar pecado. Hoje em dia o sacerdote é você. O cordeiro foi morto. O cordeiro que tira o pecado do mundo já foi morto, já foi consumado. Mas ele ainda tem sacerdotes que ele deseja que façam o que foi feito essa noite aqui. Que levante-se em clamor e intercessão, usando a autoridade a qual Deus deu sobre a sua vida, para orar e interceder sobre todos os homens. É o que ele diz: levante mão santa, sem ira e sem contenda, e ore por todos os homens, porque é da vontade de Deus que todo homem seja salvo. Glória a Deus. Como sacerdote de Deus, você já tem um trabalho. Às vezes você, eu não vou subir no púlpito, eu não sou bom para falar, para cantar. Mas olha que bênção esse propósito: interceder, estar em guerra espiritual, de joelho dobrado, batalhando por vidas. E a oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém? Além de sacerdote, a gente chamou como embaixador. Em Coríntios fala que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e nos deu a mensagem da reconciliação. Nos fez embaixadores e nos deu a mensagem da reconciliação. Para que através de nós, Ele, como clamando ao mundo, como insistindo ao mundo, venha falar para que todo homem se arrependa. Embaixador é alguém de outra nação,
a qual é colocado em um país para poder representar este país em favor do país. E para trazer uma mensagem a ser proclamada da nação a qual ele veio. Nós somos cidadãos do céu, somos embaixadores do reino de Deus e temos uma mensagem sobre este mundo. Uma mensagem a proclamar, uma mensagem de arrependimento, uma mensagem que chama de forma amorosa a todo homem: se arrependa. Se arrependa porque o reino de Deus está vindo e o juízo está próximo. Em Atos, Deus fala que Deus já preparou o dia. Já preparou o dia que Ele há de julgar toda a terra. Por meio daquele a qual morreu, mas ressuscitou, Jesus Cristo. A gente lê Apocalipse e vê que esse mundo ele vai sofrer as consequências. E que o Senhor, de forma amorosa, tem sido paciente e longâmino, não querendo que ninguém se perca, mas que antes muitos sejam salvos. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas antes que ele se arrependa dos seus pecados e venha para Ele. E a gente vê que a gente está no último tempo, porque os últimos tempos seriam tempos trabalhosos, onde as pessoas não dariam ouvido à sã doutrina, que trocariam a verdade por mitos, que juntariam mestres para si para ouvir mensagens que viessem massagear o seu ego. E o que você está vendo aí fora? Será que tem alguma coisa a ver com aquilo que ele diz no último tempo? São os últimos tempos, são os últimos dias. Então, que o Senhor desperte no coração de cada um de nós um alerta, uma sensibilidade, um clamor desesperado. Eu sei que tem alguém que você ama muito e qual ainda não recebeu o Senhor. Mas muitas das vezes nós cristãos não cremos nessa palavra como deveríamos. Porque se olhássemos para Apocalipse e o juízo que vem sobre todo ímpio, nos desesperaríamos por amor àqueles a qual está do nosso lado e que ainda não recebeu a Cristo. E há umas semanas atrás o Senhor me angustiou por algumas pessoas a qual eu vejo que necessita ainda abrir a mente e que na verdade o mundo tem endurecido o coração. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Pedro diz que nos últimos tempos haveriam muitos zombadores que falariam: onde está a promessa da vinda desse Cristo, da vinda de Deus? Os antepassados falaram, tanto tempo se fala acerca da vinda e nada. E Pedro fala: um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor está sendo longâmino, paciente, não querendo que ninguém se perca. Então aproveite esse momento, aproveite a paciência do Senhor, busque ao Senhor enquanto se pode achar, invoque a Ele enquanto está perto. Pregue repetidamente a mensagem do Evangelho. Se você possa não ter nenhuma outra mensagem no seu coração e na sua mente, mas diga: Jesus é bom e Ele veio para salvar, para libertar, para curar. Ele tem nova vida, Ele tem uma morada no céu. Ele tem transformação para a sua situação. Pregue essa mensagem a tempo e a fora de tempo. Amém? Então você é esse embaixador que está incumbido de trazer essa mensagem de arrependimento. Você é filho, você é sacerdote, você é embaixador. E você, meu irmão, é peregrino nesse mundo. O que é um peregrino nesse mundo? Entenda, você é um viajante. Não lance estacas, não arme tenda. Não tente se apegar a este mundo. Não tente construir demais, juntar tesouros na terra, porque a traça come e corrói. Mas junte tesouros no céu. Então realmente sim, a gente tem que comer, a gente tem que vestir, a gente tem que trabalhar. A gente tem uma preocupação sim com o dia de amanhã. Mas o Senhor disse: não se preocupe, porque não trabalhe pelo pão que perece, mas pela comida eterna que te dá vida e vai para a eternidade. Aleluia. Se a gente lê a mensagem, é claro isso. Não se apegue. Não ame o mundo nem no que nele há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tudo que há no mundo, a cobiça dos olhos, a cobiça da carne, a ostentação dos bens, não vem de Deus, mas do mundo. E o mundo passa com as suas paixões, mas aquele que faz a vontade do Senhor dura eternamente.
Isso é a palavra do Senhor. Então não seja amigo do mundo, porque quem se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. É a Bíblia, irmão. Só que muitas vezes a gente deixa de pregar essas passagens por achar que é muito pesado. Mas se a gente pensar no senso de urgência, nas consequências de você não declarar a cura para aquele que está doente, será que seria bom alguém que está doente, que pode ter a possibilidade de ser curado, não ter a ciência de que está doente, que há um remédio para a sua doença, porque alguém não quer falar, não quer declarar, está com medo do que vai achar? Então que a gente venha realmente declarar, há uma doença sobre esse mundo, é o pecado, mas Jesus é a cura para essa doença. Você não precisa morrer junto com esse mundo. A salvação, a cura, a libertação, a vida plena, a alegria verdadeira, a paz que excede todo entendimento para a vida de todo cristão. Então tome posse dessa identidade que Deus trouxe sobre a sua vida. Você é filho, você é sacerdote, você é embaixador, você é peregrino nesse mundo. Ele nos chamou como corpo de Cristo. O corpo fala da nossa unidade. Eu acho muito forte essa identidade, porque Cristo veio e fez uma missão nessa terra. Ele curou, Ele libertou, mas Ele subiu ao céu e falou: eu sou o cabeça. Só que agora minhas obras serão efetuadas por meio do meu corpo. Quem é meu corpo? Cada um de vocês. Glória a Deus. Então o Senhor, Ele subiu e está lá. Só que Ele capacita cada um de nós com os seus dons. E espera que você seja a mão, que você seja o braço, que você seja os pés, que você seja aquele que efetue esta obra aqui na terra. Aleluia. Você vê que cada uma dessas características tem um propósito. Você tem propósito na vida. Você tem identidade. Você não está perdido no meio da multidão. Você não é um ninguém. Deus te chamou e Ele te deu identidade. E Ele te deu propósito. E Ele te capacitou para poder cumprir esse propósito. Glória a Deus. Ele não te deixou órfão, mas Ele enviou o Espírito Santo. E esse Espírito Santo é aquele que vai te guiar e te ensinar em toda a sua caminhada. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Você é templo do Espírito Santo. Aleluia. O templo já fala dessa questão da separação, de você ser santificado. Coríntios, tanto no capítulo 3 quanto no versículo 6, fala: não sabeis vós que sou o templo do Espírito Santo, que não sois de vós mesmo, mas que foi comprado por Deus. Tem muita gente que fala, só lembrei dessa frase, não tem nada contra as mulheres, meu corpo, minha regra, né? Tem muitos aí que falam: não, sou eu que mando, sou eu que faço, sou eu que aconteço. Mas Deus está falando que não, que você é dele, que esse corpo não é seu, esse corpo não te pertence, mas é de Cristo. É Ele que comanda a forma como você vive, é Ele que direciona a forma como você vive. Então não use os seus membros para poder ser obra de pecado. Ele fala também em Coríntios: não use os membros de vocês como uma ferramenta que produza o pecado. A questão da lascívia, irmão. A lascívia, o que é lascívia? Alguém sabe o que é lascívia? Glória a Deus. A lascívia, irmão, é quando você sensualiza o seu corpo para poder demonstrá-lo de uma forma a produzir desejo no outro. Certo? Eu não estou falando aqui de usos e costumes, né? O seu decote chega a você em Cristo, sua saia em Cristo, sua regata também, homem aí, contão, palmas, musculoso. Então é você e Deus, mas assim, o Senhor está mandando falar, né? O seu corpo é um templo do Espírito Santo, que deseja produzir santidade. Os sacerdotes entravam no santo dos santos e temiam de não sair dali por conta da glória de Deus que poderia consumi-los pelo seu pecado. Agora, esse Deus que estava lá no templo, qual o sacerdote temia entrar, Ele habita dentro de vocês. Será que você não tem isso? Será que não dá temor? Né? Ele habita dentro de você. Amém?
Então o Senhor, Ele fala que você é templo do Espírito Santo, é uma identidade sua. E que propósito vem com essa identidade? O propósito de se santificar, de ser Kadash, separado para o uso exclusivo de Deus, né? Kadash é isso, santo, separado para o uso exclusivo de Deus. Eu gosto de usar o emblema ali, glória a Deus. E a última aqui, irmãos, para acabar, noiva de Cristo. Cristo, Ele separou para si uma noiva. Isso, noiva, fala sobre acerca do compromisso, o compromisso de fidelidade. Cristo, Ele não separaria e não usaria essa nomenclatura com a igreja se Ele não tivesse a intenção de realmente cumprir aquilo que Ele falou. Ele falou que a igreja entraria nas bodas do Cordeiro e se casaria com o noivo. Então isso é um compromisso de fidelidade de Cristo com você, mas isso traz uma responsabilidade de você ser fiel a Cristo, de você não flertar com o mundo, com outros deuses. Adultério espiritual é você deixar com que deuses sejam criados no seu coração. Às vezes é o dinheiro, às vezes é a vaidade, às vezes são pessoas, às vezes são coisas. Acho que é Lutero, ele fala que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, né? O homem fácil se apega a algo e transforma aquilo em um ídolo. E Jesus fala, não tem como servir a dois senhores. Ou você serve a Mamon, que é as riquezas, ou você serve a mim. Então ele põe a riqueza aqui como se fosse um ídolo. E aí ele vai falar também em Tiago, da onde vêm as guerras? Do desejo de ter e não consumir, né? Por quê? Porque vocês não pedem. E pede não recebe porque pede mal, pede para gastar nos seus próprios deleites. Aí ele fala adúlteros e adúlteras, né? Não sabeis que o Espírito Santo, ele tem ciúmes, né? Então isso ele não está falando de uma prática de adultério realmente física, mas ele está falando de um adultério espiritual, de corações que estão voltados para coisas, para pessoas, para dinheiro. Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Então não se deixe apegar por este mundo, mas seja fiel como noiva do Senhor, pura e imaculada, para poder chegar naquele dia e viver esse momento espetacular. Aleluia. O Senhor, Ele anseia por esse momento, mas você tem ansiado por este momento? De encontrar o seu Senhor, de encontrar o seu noivo, de poder estar diante dEle e receber essa promessa eterna. Então, irmãos, que nos voltemos para a Bíblia, porque ela tem uma identidade para você. Quando você achar, não, mas quem eu sou? Né? Que propósito eu tenho na vida? É uma pergunta que todo ser humano fala. Qual o sentido da vida? Por que estou aqui? Por que nasci? Para onde vou? A Bíblia tem respostas, irmão. Você não precisa se perturbar e se angustiar e até se martirizar e se deixar pôr para baixo, mas leia a palavra em oração, em fé, e deixe o Espírito Santo transformar a sua mentalidade, porque é através de uma mentalidade transformada que você vai experimentar o quê? Boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É a vida abundante que Ele tem para você, através da transformação de mentalidade, de você se apropriar do que é seu. Amém? Então essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu peço que os irmãos se ponham de pé. Vamos fazer uma oração nesse momento e pedir ao Senhor que Ele possa começar desde já, mudar a nossa mentalidade, que Ele venha começar desde já, fazer com que essa ação sobrenatural do Espírito Santo, que transforma a nossa identidade, que nos dá propósito, possa agir nos nossos corações. Ore com fé. Tiago fala, aquele que ora não crendo, não espere que do Senhor receberá alguma coisa, mas quem ore, ore com fé. Aleluia. Amém? Então vamos orar nesse momento.